Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Musical não? Não precisa. Você pode se assentar e diga graças a Deus. Uau, e a chuva cai lá fora, né? Mas é bênção de Deus, então tá tudo certo. Eu estou muito feliz por estar aqui esta noite. Agradeço o convite tão gentil que o pastor Maurício Novelo me fez. E compartilhar com você a força dessa campanha, né? Uma campanha que nós sabemos que ela traz para nós uma certeza e uma confiança de que Deus vai nos abençoar o ano todo de 2023 e nada vai nos faltar. Quando nós falamos que nada vai nos faltar, nós entendemos que Deus é o nosso supridor. Mas nós não sabemos como Ele vai suprir as nossas necessidades. Mas o importante é eu e você termos a confiança de que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Porque essa confiança, queridos, e essa certeza nos ajuda a caminhar 2023 e a passar e a enfrentar todos os meses. Esse aqui muda? Ai, irmão, obrigada. Aí acho que esse aqui está melhor? Eu não sei, porque os irmãos estão ouvindo bem. Porque o importante é que você ouça a palavra de Deus, porque é ela que vai levantar você. Porque a palavra de Deus, ela não vem só para levantar o seu corpo das cadeiras. A palavra de Deus, ela vem para levantar a sua alma, o seu espírito. Então vai além de um levante de corpo apenas. Então esse é um dos motivos pelo qual é muito importante que você ouça o que Deus está falando. Então, quando nós temos essa confiança, e nós aprendemos a declarar, como o salmista Davi, que o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará, essa confiança acrescenta fé em nossos corações. E ela nos ajuda a atravessar o ano de 2023 e a enfrentarmos mês a mês, crendo que o Senhor é o nosso provedor. E essa certeza, essa confiança, irmãos, ela é muito importante, que nem, por exemplo, nós estamos vendo aí o tema, nada nos faltará, e prosseguindo para o alvo, certo? Prosseguindo para o alvo. Quando a gente fala prosseguindo, quando você vai pesquisar, você vê que ele se refere em avançar, em progredir. Então é muito interessante que você aprenda, porque às vezes você está ouvindo ou você está lendo, prosseguindo para o alvo. Prosseguir significa avançar e significa progredir. E progresso é o que a gente quer para as nossas vidas, certo? Quem é que quer retroceder? Ninguém. Mas avançar e progredir é o desejo do nosso coração.
E alvo, nada mais é do que você obter o resultado que você deseja. Então eu quero que você preste atenção nesse progresso e preste atenção no seu querer em obter o resultado que você espera, porque é extremamente do seu interesse ter um ano de 2023 próspero e abençoado. Certo? Então a gente tem que chegar nesse entendimento. E talvez o que você mais esteja esperando é um pronunciamento de Deus para a sua vida. Você está aguardando, como eu, um pronunciamento de Deus para a sua vida. E Deus quer te dar, porque Deus está interessado em você viver não só um ano novo, mas uma vida nova. Você consegue entender como é poderoso esse trabalhar de Deus? Você percebe que o Espírito Santo está falando conosco sobre o que Deus tem para nós, que vai além do que a gente pensa, do que a gente precisa, do que a gente necessita. Esse é o nosso Deus. Agora você precisa entender algumas coisas do quanto é importante você estarmos confiantes nesse mover de Deus na nossa vida. E há alguns cuidados a serem tomados. Há um posicionamento que eu e você precisamos ter. Você percebe que Deus está falando de maneira individual aqui? Deus está falando com cada um aqui, apesar de ser uma fala coletiva, Deus está falando com você. Mesmo assentado, abra a palavra de Deus no Salmo 23, para a gente falar melhor essa questão. Salmos 23. Diz assim, todos encontraram? Salmo 23? Diz assim a palavra de Deus. Salmo de Davi. Deus, o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em verdes pastos e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra, e enches o meu copo até derramar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. A primeira lição desse salmo para o nosso ano de 2023 ser sustentado pela fé e pela verdade da palavra
é tomar como exemplo. É tomar como exemplo a vida e o estilo de vida do vencedor. Então nós não temos que ficar olhando, está tentando vencer, copiar aquele que fez de tudo e não venceu. Tentar ser igual àquele que foi até o meio do caminho e voltou. Não. Quando você olha para a palavra de Deus, você vai buscar aqueles que são fortes exemplos e são vencedores, como eu e você queremos ser. Aí isso tudo começa por isso aqui, ó. A linguinha que todo mundo tem. Quando você olha para esse salmo, você percebe Davi abrindo a sua boca e falando em prol de algo favorável para a sua própria vida. Davi aqui, ele inicia abrindo a boca e trazendo sucesso e progresso para a vida dele. É o que nós devemos parar para observar. Será que a nossa boca, a nossa língua está trabalhando a nosso favor? Porque Davi, ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele abre a boca e lança para o Senhor a sua confiança. Que ele não depende disso, ele não depende daquilo, ele não depende daquele outro, para que as necessidades dele sejam cumpridas. Ele começa abrindo a boca, não falando balela, não falando o que não beneficia a vida dele. Ele abre a boca olhando para o Senhor e dizendo: o Senhor é o meu pastor. Força é a força da boca que se abre em prol do seu próprio benefício. Lembre-se que essa noite você está tratando com a sua própria vida. Ela é importante para você? Não, porque a vida de alguns pode não ser importante para você, mas e a sua? A sua própria vida, eu quero saber. O Espírito Santo está perguntando. A sua própria vida, essa única vida que você tem. Escuta, como que está? Você está trabalhando em prol dela mesma? Porque você pode não encontrar apoio em lugar nenhum. Mas e você? Você está valorizando a sua vida? Olha o salmista aqui. Ele não fala balela. Ele não abre a boca para falar qualquer coisa, porque ele sabe que a palavra que sai daqui é uma semente. E ela, quando ela sai, ela vai procurar um lugar para germinar. E ela vai crescer e ela vai encarar você. Quando o salmista Davi diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele está trazendo para a vida dele os benefícios da parte de Deus, porque necessidade todo mundo tem. Você sabe que Davi, de todas as histórias dele, de todas as guerras que ele guerreou, você sabe que tem algo que nos chama muito a atenção, e foi o que o Espírito Santo tocou no meu coração. Espera um pouquinho, irmãos, já volto. É, porque nem vi que ele tirou foto, nem me preparei. Aí, irmãos, Davi, olha só isso. Nossa, também ele tira foto de mim desde que ele era pequenininho, porque eu sempre fui nas suas igrejas, ele era pequenininho e ia lá tirar foto de mim. Cresceu e continua tirando as fotos, né? Glória a Deus. Aí, irmãos, Davi,
ele estava lá no pasto. Você sabe desse momento dele que ele viveu. Ele estava lá no pasto e um dia o pai dele chama ele: Davi. Davi vem. E o pai dele, Jessé o belemita, diz assim para ele: Jessé, Davi, pega os pães e os queijos, vai levar para os seus irmãos que estão no campo de batalha, eles estão lá no trabalho. A Bíblia diz que Davi pega os pães e os queijos e vai levar lá para os seus irmãos. Quando ele chega lá, ele se depara com aquele aglomerado de soldados, aqueles homens guerreiros, irmãos, homens experimentados na guerra. E daí? E daí? Homens usando aquelas armas, aquele estilo de que eles usavam, daquelas couraças e tudo mais, pesadas, que quem usava aquilo tinha que ter força para usar aquilo. E daí? Homens que guerreavam, estavam acostumados a ir para a guerra. E daí? E daí? Davi chega e vê aquele aglomerado no alto. E ele vê aquilo e ele vai chegando. Quando ele olha no vale, você sabe da história, porque eu não vou falar sobre isso, só para você entender. Quando ele olha, ele vê quem lá embaixo? Golias. Aquele gigante, todo amparado pelos seus apetrechos de guerra, assustador. Tanto é que os outros soldados não desciam. Por quê? Porque eles tinham medo de morrer. Eles sabiam que se eles descessem, eles não voltariam a subir, porque eles morreriam, porque o inimigo não tinha piedade. Não tinha piedade. Então eles não desciam, eles tinham medo. Davi olha e diz, e Davi não conhecia ele, porque Davi fala: mas quem é esse Ciso filisteu que está afrontando o exército do Deus vivo? Aquele povo nem tomava consciência que era um exército do Deus vivo. Olha o perigo de uma mente que não reconhece o seu valor, o valor da sua vida. Você sabia, irmã? Você sabia, irmão, que a sua alma vale mais do que o mundo inteiro? Você esqueceu disso? A sua alma vale mais que o mundo inteiro. Agora, se a sua mente puder, alcance o mundo inteiro. Reconheça os valores que o mundo inteiro tem, porque tem seus valores. Para Deus, a sua alma vale muito mais. Porque Deus não enviou seu filho por causa dos bancos, por causa dos microfones, por causa dos aparelhos, instrumentos musicais. Não. Deus enviou o seu filho por causa de você, por causa de mim. Por isso que a palavra de Deus, ela vem para levantar a sua alma, o seu espírito. E essa palavra é para gente forte, é para mim e para você. Não é para banco, não é para microfone. É para mim e para você. Eu quero que você perceba que nós precisamos valorizar mais aquilo que consideramos pequenos. Porque a Bíblia diz, que o próprio Senhor diz: seja fiel no pouco, que no muito eu vou te colocar. Não sou eu que vou te colocar no muito. É Deus que conhece honra.
É Deus que sabe muito bem como honrar e levantar aquele a quem Ele quer honrar e levantar. Diga, eu sou essa pessoa. Diga, eu sou essa pessoa. Deus, Ele honra. Ai, não consigo abrir. Ele honra e Ele levanta quem Ele quer. Diga, eu sei. Obrigada, irmã. Que Deus quer me honrar e me levantar. E quer mesmo. Eu quero que você perceba que Davi estava no pasto normal, como um dia qualquer. Vocês estão me ouvindo bem? Porque vocês não fiquem aí, sem entender, que isso é estupidez. Se você não está conseguindo ouvir o que Deus está falando para você aí atrás, você venha para frente. O importante é que você mostre para Deus que você está interessado em ouvir o que Ele está falando para você. Porque olha, queridos, cada pregação tem o seu valor, mas cada uma delas aqui é única. Então o crente, ele tem que sair da mesmice, porque Deus está levantando você. Você precisa entender isso. Por isso que tem pessoas que não saem do lugar. Tem pessoas que não experimentam o novo. Tem pessoas que não têm experiência com Deus dentro do seu próprio quarto. Sabe por quê? Porque não tem ouvidos sensíveis às orientações do céu. E tem gente que pensa que Deus não fala. Davi estava num dia qualquer no pasto. O pai chama ele como um chamado normal e diz, vai levar lá para os seus irmãos. Davi pega a cesta com os pães e os queijos e vai levar. Aparentemente, gente, estava tudo normal, não tinha nada de diferente aí. Eu penso que o pai de Davi ficava olhando ele indo, ele era o caçula, levar para os irmãos, e de repente o pai podia pensar, lá vai meu caçula, lá vai meu filho, levando o alimento para os irmãos. Mas Deus dos altos céus não via como o pai via. Dos altos céus Deus dizia, não, Jessé, lá vai o matador do Golias. O que o Espírito Santo está falando para mim e para você? Que é no momento que a gente menos espera, aleluia, eu estou toda arrepiada. O ano passado, eu fiquei meio restrita nas agendas, eu não peguei Covid, para a honra e glória do Senhor Jesus, mas eu evitava, então eu tomei um cuidado muito especial. Mas esse ano, pastor Maurício, pastor Ana Paula, eu acabei agendando quase todos os dias, porque Deus tinha essa palavra, e era a minha missão, e eu falei, Deus me guarde, estou indo com tudo. Agora, o posicionamento, ele favorece você. O bom posicionamento, ele vai favorecer você. Quando o belemita chama seu filho Davi, o filho vai. Ele atende ao chamado do pai. E na cabeça de Davi, ele também, não tinha novidade, ele também achava que ele estava indo só para levar o alimento para os irmãos. Mas na ida da obediência de Davi, Deus tinha o plano maravilhoso que você conhece, que era levantar Davi para reinar sobre Israel.
Deus está falando aqui que tem gente aqui que Ele vai levantar para algo muito grande. Mas é preciso estar atento aos posicionamentos dos chamados. Se o seu patrão te chama, um exemplo, aparentemente pode ser só um chamado. Fulano, o chefe está chamando. Pelo amor de Deus, o que será que esse homem quer? Deixa eu ir lá ver, vai. Saco cheio já, o que ele quer, hein? Tá louco, viu? Você está fora do propósito. Você está fora do propósito. Fulana de tal está chamando você lá na casa dela. Ela quer falar um pouquinho com você. Ai, meu Deus do céu, justo agora. O que essa mulher quer? E fora que tem pessoas que até abrem a boca e blasfema. Tem homens também assim. Queridos, gente encardida está nos 4 cantos da terra. Gente descompromissada. E depois quer bênção. Se você não se favorecer, vai se achar, meu irmão. Vai se achar, minha irmã. Vai ler a Bíblia, vai prestar atenção no que Deus está falando. Agora, não brinque com o seu posicionamento de fé, de cristão. Porque aqui Davi estava escrevendo a história para nós. Nós já temos ela em mãos. E nós vemos que esse é um dos caminhos que Deus usa para abençoar quem Ele quer. Naquela ida, estava marcado Deus honrar Davi. Davi o homem segundo o coração de Deus. A gente entende que ele era um amorzinho. Certo? O homem segundo o coração de Deus. Quando Davi desce, e ele fala, o quê? Afrontando o exército do Deus vivo? Não, eu vou lá. Não se esqueça que quando Davi tenta ver quem é que está lá, ele pergunta, mas quem é esse incircunciso filisteu? Um dos irmãos dele diz o que para ele? Seu enxerido. Você não ficou lá cuidando lá das ovelhas do pai? Você veio aqui só para saber, seu xereto? Porque quando chega o momento de Deus levantar você, tem sempre alguém que não gostaria que isso acontecesse. Quando chega na hora da sua promoção, tem gente que não gostaria que você fosse promovido. Só que para você ser promovido, você não depende de fulano ou do ciclano. Você depende de Deus, que é o seu Senhor, e nada vai te deixar faltar. E você se favorece com a sua boca, abrindo e falando coisas que te beneficiam. Porque tem um monte de gente que está atolado na lama. Não é por causa de governo. Não é porque as circunstâncias estão difíceis. É porque ele abre a boca e fala o que não era para sair nunca, jamais da boca dele. Viu? A Bíblia diz que quando ele desce, Davi, você sabe, imagina ele lá, você acha que ele não via com o gigante e dava 3, 4 dele? Ele via, aparentemente aquilo não era para ele. O próprio Saul já tinha dito para ele. Então eu não sei o que você está pedindo para o Senhor, mas ainda que seja algo grande, que nada sustente, que é para você. Ai, pastor Eliano, eu gostaria tanto, eu gosto do meu trabalho, eu gostaria tanto de ser chefe da seção, mas como que eu vou? Eu não tenho esse grau acadêmico. Confia no Senhor. Eu estou aqui para falar para você que se Deus quiser te colocar lá, Ele move céus e terra. Deus é estrategista. E não há impossível para Deus. A Bíblia diz que Davi, olha, e o Golias, ele não vem de boca fechada, não. Ele vem falando, mas escuta, mas o que vocês mandam para mim, esse menino? Eu vou matar ele e vou jogar as carnes dele para as bestas, as feras comer.
Imagina Davi vendo aquele Golias vindo da direção dele. A Bíblia diz que ele pega uma pedra, ele põe naquele estilingue, na funda, e ele vira e joga. O gigante cai. Deus era com o alvo de Davi, é lógico. Se você tem alvo levando a sério, aquela pessoa comprometida com o altar, comprometida com a palavra, comprometida com Deus e comprometida com a sua própria vida, não tem perigo de você errar o alvo, porque Deus vai te conduzir para lá. Davi, o homem segundo o coração de Deus, mata o gigante. Davi, o homem segundo o coração de Deus, que depois de matar o homem segundo o coração de Deus, esse homem ele poderia falar: Deus, perdoa-me, Pai, porque eu não queria, mas eu matei esse homem. Não é o que a gente esperava do homem segundo o coração de Deus? A Bíblia diz que ele mata, ele vê que o gigante cai, mas ele ainda vai lá, passa a espada no diabo. Lembra aquele hino? Passa a espada no diabo, pisa na cabeça dele, pelo sangue de Jesus, Satanás está derrotado. Está derrotado, Satanás está derrotado, pelo sangue de Jesus, Satanás está derrotado. Ele cai, o gigante. Davi, o homem segundo o coração de Deus, vai para lá. Pega a espada e olha aqui na cabeça do gigante. Pá! Decepa e ainda levanta. O homem segundo o coração de Deus, tá? E você sabe que ele sobe com a cabeça do gigante. Imagine a hora que ele chega lá no alto, todo mundo olhando para ele e pensando: mas quem é esse menino? E os irmãos então que não acreditavam na capacidade dele, porque julgava que ele não era capaz, que aquilo não era para ele, que aquilo não tinha nada a ver com ele. Se tem alguém que olha para você e não vê em você condições tal para alguma coisa, primeiro que você tem que aprender a fechar a boca com aquilo que você pede para o Senhor. Pare de ficar contando pelos quatro cantos da terra, que isso é uma coisa entre você e Deus. Fecha a sua boca. E lembre-se que você vai abrir sua boca em seu próprio favor. Como Davi começa esse salmo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E quando ele diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, é o homem segundo o coração de Deus. Ele quer ser honrado pelo Senhor, e ele quer que os inimigos dele vejam que Deus é com ele. Agora, tem pessoas que ficam alisando o problema, se acostumou tanto com a dificuldade, que fica alisando o problema. Deus quer te libertar do problema, e o seu posicionamento é muito importante. E Deus é um Deus de exatidão, Deus é um Deus de pontualidade, e é nessa pontualidade divina que você precisa acreditar. Que Deus, ele chega na hora certa. Não vai passar um só minuto da honra que Deus tem para a nossa vida. A bênção que Deus tem para nos entregar não vai passar um segundo. Porque Deus é um Deus de exatidão no cumprimento do compromisso. E tudo que é plano e projeto de Deus, Ele mesmo leva para a frente, como Ele fez com Davi. Davi já tinha sido ungido e continuava no pasto, mas aos olhos de Deus já era a hora dele assumir o posto que lhe era devido. E Deus prepara, aparentemente um dia normal, uma função normal, mas ali estava marcado aos olhos do Senhor a entrega da vitória nas mãos de Davi. Eu quero dizer para você que é assim que Deus vai fazer nas nossas vidas.
Olha, o ano de 2023 olha, queridos, tem muita coisa boa chegando. É igual aquele cântico mesmo. Tem coisas boas chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Olha, eu vou falar uma coisa aqui para você para encerrar. Parecia que não estava acontecendo nada quando Jessé chama Davi. Parecia que não estava acontecendo nada quando Davi vai lá para levar os pães e os queijos para os irmãos. Mas já o cenário para a vitória de Davi, para a honra de Davi, já estava preparada pelo próprio Senhor. Ainda que você não esteja vendo nada até o presente momento, engana-se quem pensa que Deus não está agindo. Deus está trabalhando. E olha, e abra o seu coração, porque realmente é um ano de realizações na vida daquele que entra esse ano com a confiança no Senhor e vigiando isso aqui. E lembre-se, use para seu próprio favor.